Olá! Para você que vai fazer o tapete do pé do vaso e para você que vai fazer a tampa do vaso, pode acompanhar este passo a passo. Para começar, vamos virar para o lado avesso, deste lado aqui, do lado da direita. Você pode pegar aqui, ó, no primeiro ponto baixo dessa última carreira aqui bem no pezinho, pega uma cordinha aqui do primeiro ponto baixo. Coloca o fio, no caso eu tô usando fio cru, mas eu não sei qual a cor que você vai usar, pode usar branco, usar de outra cor, tá? Então, mas é aqui que pega. Pode pegar as duas perninhas, tá? Fazer uma correntinha só para prender. Agora que eu prendi, laça a agulha. Vem aqui, olha, no primeiro ponto alto, depois desse que está presa a folha, no primeiro ponto alto eu coloco a agulha, pego só o ponto alto, pode deixar a cordinha solta, tá? Mas se você quiser pegar, não tem problema não. Eu vou deixar a minha solta. Aquela correntinha, aqui, ó. Faço aqui um ponto alto, tá? Faço uma corrente, laço a agulha e no próximo ponto alto, olha, nesse aqui eu fiz um ponto alto, agora nesse outro aqui, torno fazer um ponto alto. Faço uma corrente, laço a agulha, agora eu venho aqui, olha, naquelas três cordinhas, a de 6, a de 8 e a de 6, pois é, aqui nessa primeira de 6, eu coloco a agulha por baixo, olha, por baixo da corrente, onde elas foram feitas, e saio com a agulha aqui, ó, bem no meio daquela correntinha de 6, a primeira. Pego o fio e passo tudo junto, tá? Formando assim um meio ponto, tá? Ele é um pouco menor que o ponto alto. Faço uma corrente novamente, laço a agulha, pulo essa cordinha de 8. E agora aqui nessa de 6 novamente, coloco a agulha por baixo, aqui, olha, e saio no meio da cordinha de 6 correntes, laço a agulha e puxo tudo junto, formando assim o segundo meio ponto. Faço uma corrente e agora eu venho pra cá, ó, esse primeiro ponto alto, eu vou fazer nele um ponto baixo. Coloco a agulha, faço um ponto baixo, faço uma corrente e aqui no próximo faço um ponto baixo, faço uma corrente, pulo esse aqui do meio, no próximo faço outro ponto baixo, faço uma corrente, no próximo faço um ponto baixo, faço uma corrente, olha, observe que, olha, um ponto alto, dois pontos altos, dois meio ponto, e agora 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Laço a agulha, depois que fiz a corrente aqui, e venho aqui novamente para dentro, trabalhar aqui nessa parte dessas alças, tá? Primeiro a de 6 correntes, coloco a agulha por baixo, saio aqui no meio da argolinha da alça de 6 correntes. Faço um meio ponto, puxo tudo junto, tá? Ele fica maior que o ponto baixo. Faço uma corrente, laço a agulha, pulo essa cordinha de 8. E aqui na de 6 novamente, coloco a agulha por baixo aqui, ó, nesse espaço aqui, e saio aqui bem no meio da cordinha de 6. Pego o fio, laço a agulha e puxo tudo junto, formando assim o segundo meio ponto. Laço a agulha, aí venho aqui, ó, nesse ponto alto aqui, primeiro, faço um ponto alto. Faço uma corrente, laço a agulha no segundo ponto alto,
faço outro ponto alto. Agora, eu venho pra cá. Eu comecei aqui na folha, então eu vou terminar aqui na folha essa carreira, tá? Venho aqui, olha. No primeiro ponto baixo, coloco a agulha e faço um ponto baixíssimo, tá? Finalizando essa primeira carreira, na qual eu trabalhei do lado avesso, tá? Olha, lado direito. Vai ver, ela não vai ficar nem aparecendo pro lado direito, essa primeira. Então, agora nós vamos retornar. Faço uma, duas correntes, pulo esse segundo ponto, observe que eu prendi no primeiro. Pulo o segundo e venho aqui no terceiro. Coloco a agulha e faço um ponto baixíssimo. Tá? Essas duas correntinhas que eu fiz, elas são feitas apenas para me conduzir desse lugar para esse, tá? Desse ponto baixo para esse, para poder retornar. Ela não vai ser usada como um ponto alto, não, tá? Então, vocês podem até esquecer que ela existe. Foi apenas para me conduzir e chegar aqui na altura que eu quero para iniciar a próxima carreira. Então, agora, fiz o ponto baixíssimo. Viro, olha, pego aqui do lado direito e passo para o lado esquerdo, virando assim para o outro lado, tá? Então, olha, não trabalhe em cima dessa cordinha que fizemos para ficar nessa altura, não. Ela é como eu já falei, é como se nem existisse. Lace a agulha e vem aqui, ó, no primeiro ponto alto. Coloco a agulha por baixo do ponto na carreira embaixo e não nessas duas correntinhas, porque ela não é um ponto alto. Então, na carreira de baixo, coloca a agulha no ponto alto, saia do outro lado, pega o fio, pegue a laçada, passa aqui nessas duas primeiras cordinhas, pega a laçada novamente e passa nas duas segundas, formando assim um ponto alto relevo. Tá? Faça uma corrente de separação, lace a agulha no segundo ponto alto, coloca a agulha por baixo novamente e vamos fazer outro ponto relevo, tá? Ponto alto, relevo. Pega o fio, passa por baixo, pega novamente o fio, passa nesses dois primeiros, pega o fio e passa nos dois segundos, formando assim o segundo ponto alto, relevo. Faça uma corrente de separação, laça a agulha, vem aqui no primeiro meio ponto, coloca a agulha por baixo, saia do outro lado, pega o fio, agora pega o fio novamente, passa por dentro das duas primeiras laçadas, pega o fio, passa por dentro das duas últimas laçadas, formando assim o terceiro ponto. Você vai trabalhar um ponto desse, você vai trabalhar um ponto desse em cima de cada um desses daqui de baixo. Não importa se o de baixo é ponto alto, ou meio ponto, ou ponto baixo. Em cima de cada um, você vai ter que trabalhar um ponto alto relevo. Em cima de cada um. Vai dar um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos relevo, tá? Ponto alto relevo. Trabalhe até chegar aqui no último. Olha, aqui no início, eu não fiz correntinha de separação, tá? A correntinha de separação só é entre os pontos altos com relevo, ok? Daqui da folha, passando para o primeiro ponto alto com relevo, eu não fiz correntinha. Do mesmo jeito também aqui no final, tá? Eu não vou fazer correntinha para separar o ponto alto com relevo da folha, tá? Então, eu terminei o último ponto alto com relevo, venho aqui e eu conto, ó. Tem uma primeira corrente, o primeiro ponto baixo, o segundo. Então, aqui no segundo, eu não coloco logo aqui não, tá? Vamos colocar bem aqui. Nesse lugarzinho aqui, nessas duas cordinhas. Você coloca a agulha e pegue dois fios para ficar mais forte, tá?
faça um ponto baixíssimo. Faça uma, duas correntes. Aí você vem aqui, ó, pula essa, vem aqui na próxima, tá? Aí você prende com ponto baixíssimo. Agora você vai virar pro lado avesso novamente, para retornar. Lace a agulha, não faça corrente de separação. Isso aqui também não vai servir como um ponto alto, nunca essas duas correntinhas que usamos para chegar no próximo ponto para retornar, elas não podem ser usadas como ponto alto, tá? Trabalha apenas em cima dos pontos altos que estão aqui. Você não pode aumentar a quantidade, são apenas 12. A quantidade que você fez na primeira carreira é com ela que você vai chegar até aqui a última, tá? Quando chegar na pontinha desse bico aqui da folha, ok? Então, sempre 12 pontos altos com relevo. Então, agora, vamos aqui, ó. O primeiro ponto alto tá aqui. Então, como nós estamos trabalhando do lado avesso, eu não posso mais pegar por aqui. Porque se eu pegar por aqui, o ponto vai ficar com relevo pro lado avesso, pro lado que eu estou. E eu não quero isso. O relevo tem que ficar todo sempre pro lado direito, ok? Como eu estou do lado avesso, vamos pegar então por trás, tá bom? Olha, coloca a agulha por baixo, tá? Eu dei a laçada, ó, tá? Porque vamos fazer um ponto alto com relevo, pegando por trás. Coloca a agulha por baixo, sai aqui do outro lado, olha. Pega o fio, puxa por aqui, ó. E agora você tira, pega o fio novamente, passa dentro das duas primeiras laçadas, torna a pegar o fio, passa por dentro das duas últimas laçadas. Faça um ponto, uma corrente de separação, lace a agulha e venha novamente, ó, coloque a agulha por baixo, aqui, tá? Nós estamos do lado direito, então você vai colocar ela pelo lado direito. Nós estamos trabalhando do lado avesso, então você vai colocar ela pelo lado direito, ó, lado que tá para baixo. Coloque a agulha, passa por cima aqui, pega o fio, torna a passar o fio, passa o fio pelo mesmo lugar que a agulha passou, dê uma puxadinha, pega o fio, passa dentro das duas laçadas, pega o fio, passa dentro das duas últimas laçadas, formando assim o segundo ponto alto com relevo, tá? Pegando por trás. Olha, eu vou virar para você ver. E o relevo ficou deste lado, porque você pegou por trás. Se tivesse pegado pelo lado de lá, pelo lado que você estava trabalhando, ele não ia ficar alto desse lado. Ele tem que ser trabalhado sempre dessa forma, tá? Quando você estiver do lado direito, você pega pela frente, ó, tá? Coloca a agulha assim e passa pelo outro lado. Quando você estiver do lado avesso, se você quer que fique o relevo todo do mesmo lado, então você vai ter que colocar a agulha por trás assim, tá? Continuando, já fiz o segundo ponto alto com relevo nessa terceira carreira. Faço uma corrente de separação, lace a agulha. Aí vem aqui novamente, por trás, coloco a agulha por trás, passo por cima do ponto, pego o fio, passa por aqui, passa a agulha por dentro, a linha por dentro das duas primeiras laçadas, pego o fio e passa dentro das duas últimas laçadas. Olha, tá? Você vai fazer até chegar aqui novamente. Olha, até chegar nesse último ponto aqui, ó. Essa aqui é as duas cordinhas. Você não pode fazer em cima dela, porque senão vai aumentar a quantidade de pontos. Bom, cheguei no último ponto alto, com relevo, pegando por trás. Essa terceira carreira aqui. Então, fiz ele, não faço corrente de separação, porque eu já me aproximei da folha, então não tem corrente de separação. Por que que eu não faço corrente de separação? Porque se eu fizer, ele vai ficar muito distante, vai ficar um espaço muito... Vai dar pra ver de longe o espaço bem aberto. Então, se eu não faço, ele já fica aparecendo. Imagine se eu deixar aqui, fizer mais uma correntinha, vai ficar muito largo daqui pra cá.
tá? Então, melhor não fazer. Faça as correntinhas de separação apenas entre os pontos altos, tá? Então, vem aqui, olha, conto essa, eu não coloco nesse primeiro ponto baixo, coloco aqui no segundo, tá? Pois nesse aqui já tem um. Pulo esse e coloco no próximo. Pego aqui por trás, pego a primeira cordinha. Aí, vem aqui e pego a segunda cordinha do mesmo ponto baixo. Pego o fio e faço um ponto baixíssimo. Olha, já fica aberto. Se eu fizer uma cordinha de separação, vai ficar mais ainda. E vai ver pra ver de longe. Então, agora eu tenho que, pra retornar, eu tenho que chegar aqui nesse segundo ponto baixo. Eu tenho que pular esse e chegar aqui. E o único jeito, fazendo correntinhas. Faço uma, duas correntinhas de separação. Observe, ó, que eu trabalhei até aqui, nessa última. Essas duas correntinhas aqui eu não trabalhei, porque não posso aumentar a quantidade de ponto. Então, fiz novamente as duas correntinhas, pulo esse ponto baixo. E aqui no próximo, coloco a agulha. Na hora de pegar essas duas cordinhas, às vezes fica um pouco difícil, tá? Mas tem que tentar para ficar mais forte. Se você prender só em uma cordinha, vai ficar muito fraquinho. Pode arrebentar com mais facilidade. Então, pegue o fio e faça um ponto baixíssimo. Agora, vamos retornar, virando novamente para o lado direito, tá? Já trabalhei 3 carreiras. A primeira, onde eu trabalhei pontos altos, meio ponto e ponto baixo. A segunda, trabalhei apenas pontos altos com relevo. E a terceira também, pontos altos com relevo. Vou trabalhar a quarta e a quinta do mesmo jeito. Lacei a agulha, não fiz corrente de separação, laço a agulha e venho aqui no primeiro ponto alto com relevo. Como estamos trabalhando do lado direito, agora eu vou colocar a agulha aqui pela frente, olha. E passo aqui por trás do ponto. Pego o fio e faço o ponto alto, tá? Faço uma corrente de separação, você já sabe fazer agora, vamos fazer mais rápido, tá? Coloco a agulha aqui pela frente, pega por trás do ponto. Pego o fio e faço um ponto alto. Como não tem mais ponto alto para fazer, eu não faço mais cordinha de separação. Venho direto aqui, olha. Ele está preso nesse ponto baixo, eu pulo esse e faço aqui no próximo, tá? Pego 2 cordinhas. Do mesmo jeito que você faz uma carreira, você prende uma carreira, você prende todas, tá? No caso do mesmo lado. Então, faço um ponto baixíssimo, prendendo assim essa quarta carreira, tá? Agora, faço para retornar, eu vou ter que pular esse ponto e começar aqui nesse próximo. Então, para isso, eu faço 1, 2 correntes, pulo esse ponto baixo aqui e faço aqui nesse outro, tá? Aqui já será a última carreira que vamos fazer aqui, trabalhando entre essas duas laterais dessa folha, tá? Então, faço um ponto baixíssimo e prendo. Viro para o lado avesso novamente e, sem fazer nenhuma corrente, eu laço a agulha e vou trabalhar os pontos altos com relevo pegando por trás. Ou seja, você vai colocar a agulha por trás, sair do outro lado, pegar o fio e fazer aqui um ponto alto, tá? Uma corrente de separação agora, porque agora temos passando de um ponto para o outro. Coloca a agulha por trás, pega o fio e assim você vai fazer até no final da carreira, tá bom? Peguei aqui no final da 5ª carreira, trabalhei todos os pontos pegando por trás. Fiz o 12º ponto aqui em cima, as 2 correntinhas eu deixei porque não posso trabalhar em cima dela. Então, venho aqui, olha, pulo esse primeiro ponto baixo e aqui no último do bico dessa pontinha da folha, no caso a quarta começando daqui de cima ou a primeira começando aqui de baixo, 1, 2, 3, 4, aqui a ponta central. Então, vamos lá. Nela, eu pego aqui, pulo esse ponto baixo, pego aqui 2 cordinhas desse último ponto, puxo o fio e faço um ponto baixíssimo. Isso sem fazer corrente, porque eu também não fiz aqui, tá?
Então, agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes. Vou virar para o lado direito, laçar a agulha, aí vem aqui em cima do primeiro ponto alto, pego pela frente. Agora vamos trabalhar, nós não vamos mais ficar indo e voltando, e sim vamos trabalhar sempre em volta, tá? Vai ser crochê circular agora, não é mais carreira de ida e volta, não. Então, vamos pegar agora sempre agora sim, tá? Pegando pela frente. Fiz as 4 correntinhas aqui, peguei. E aqui no primeiro ponto alto, coloco a agulha pela frente, saio aqui do outro lado e vou trabalhando o ponto alto. Faço uma corrente, passo para o próximo, tá? Vai ser sempre assim. Faço até chegar lá, aqui, tá? Fiz aqui, tá em cima desse último ponto. Lembrando que aqui, olha, essas 3 correntinhas do início, essas 4, ela é como se fosse um ponto alto, mais uma corrente de separação. Ou seja, quer dizer que bem em cima da pontinha da folha tem um ponto alto aqui. Então, quando eu chegar aqui, eu vou ter que fazer também, tá? Então, eu faço a corrente de separação. Aí, vem aqui, olha, você pode colocar aqui entre aquelas 2 correntinhas que fizemos, que prendemos com ponto baixíssimo. Então, bem no lugar do ponto baixíssimo, você coloca a agulha aqui, ó, entre as 2 correntinhas e a folha. Coloca a agulha, laça a agulha, coloca a agulha nesse espaço aqui. E aqui você trabalha um ponto alto. Faço uma corrente de separação. E aqui, olha, você pode pegar aqui em cima mesmo desse ponto, primeiro ponto baixo, aqui, olha. E faça um ponto alto, tá? Agora, você vem aqui, não precisa fazer corrente de separação. Vem aqui e prende. Nesse segundo ponto baixo, começando daqui de cima, coloca aqui do mesmo jeito que você trabalhou na hora de fazer aquela do tapete de pia, na hora de prender, trabalhar aqui entre as folhas, do mesmo jeitinho, tá? No mesmo lugarzinho que você pegava lá no outro, você vai pegar nesse. Então, aqui eu prendi com um ponto baixíssimo, tá? Olha, não fiz corrente de separação, vim aqui nesse biquinho, pegando por trás. Peguei essa primeira cordinha aqui e a outra aqui mais na frente. E fiz um ponto baixíssimo, prendendo assim esse ponto alto. Agora eu faço 1, 2, 3 correntes de separação. Viro pro lado avesso, porque agora nós vamos ficar naquela de trabalhar do lado atrás das folhas. Depois trabalhar aqui na frente, entre elas, tá? Vai ser agora sim. Então, fiz 3 correntinhas. Aqui, ó, eu vou prender aqui. O mesmo você tem que prender num ponto que fique logo na mesma posição, tá? Não pegue aqui em cima, nem lá embaixo, não. Esse aqui é aqui, então você vai retinho e coloca, pega 2 fios nessa segunda aqui, nessa terceira ponta, no caso, porque a primeira tá aqui embaixo. Nós estamos daqui pulando dessa segunda para a terceira, aqui atrás, olha. O ponto é aqui, então você vai retinho, tá? Aqui você prenda com um ponto baixíssimo. Faça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, do mesmo jeitinho do tapete de pia. Aí você vem aqui, para essas aqui, ó. Tem essas 2 que estão unidas, que são as últimas. Essa tá soltinha. Essa outra aqui, tá? Contando de cima para baixo, tirando a central. 1, 2, 3, 4. A quarta está unida, então é aqui nessa, ó. 1, 2, 3, 4. Na terceira. Você vai... Porque nós vamos ter que trabalhar o ponto alto aqui em cima dessas 2 unidas. Então, para fazer aquelas 3 correntinhas, tá? Você primeiro pegue aqui, olha. Primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo, então é nele, tá? Nesse segundo bico. Pega os 2 fios, pega o fio e faça um ponto baixíssimo. Faça 1, 2, 3 correntes.
Agora, você vem aqui nesse bico, no segundo, contando de baixo pra cima. E aqui no primeiro ponto baixo, você prende, pega o fio e faça um ponto baixíssimo. Agora, meninas, vai ser do jeito do outro, tá? Só a diferença é que no tapete de pia, nós fizemos só um bloquinho de 3 pontos altos. Nesse aqui, nós vamos fazer 2 bloquinhos de pontos altos, tá? Vou trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos desse lado e um bloquinho de 3 pontos altos desse outro lado, separados por 2 correntes, tá? Então, vamos lá. Fiz as 3 correntinhas, passei desse segundo biquinho, primeiro aqui para o terceiro. Fiz as 9 correntes, passei aqui pro outro lado. Tá aqui os 3 bicos, primeiro, segundo e terceiro. Então, eu prendi no terceiro, mesmo jeito que fiz aqui. Isso contando daqui pra cá, tá? Aí, fiz as 3 correntinhas, prendi na pontinha desse biquinho. E agora, vamos trabalhar os 2 bloquinhos de pontos, 3 pontos altos. Laça a agulha, vira um pouco assim pra direita, pro lado direito, porque vamos trabalhar aqui entre as folhas. Sempre que trabalhamos entre as folhas, temos que deixar na posição do lado direito, tá? Então, vem aqui, olha, nesse ponto baixo aqui, do lado dessa primeira folha, e aqui eu faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço 1, 2 correntes, laço a agulha, passo para o outro lado, olha, essa folha e essa folha, vou fazer nessa outra, na segunda folha agora. 1 ponto alto, 2, 3. Sem nenhuma corrente de separação, do mesmo jeito que eu fiz aqui, tá? Vem aqui, contando daqui de cima para baixo, 1, 2, no segundo ponto baixo. Pego um fiozinho daqui de trás e um aqui, prendo com ponto baixíssimo. Faço 1, 2, 3 correntes, passo para o lado avesso da folha, só viro ela um pouquinho assim, ó, inclino, que dá para visualizar a parte de trás. Vou prender aqui nesse próximo bico, olha, retinho, tá? Eu pego 2 cordinhas, pego o fio e faço um ponto baixíssimo. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntes. E venho aqui, começando daqui de baixo dessas unidas, que são a primeira, a segunda, na terceira. Conta aqui um ponto baixo, segundo ponto baixo, é aqui no segundo, tá? Olha, um ponto baixo desse segundo biquinho aqui. E no segundo ponto baixo dele é onde eu coloco mais aqui nesse outro, tá? Só pra me basear que eu faço essa contagem, pra saber o lugar certo. Aqui eu faço um ponto baixíssimo. Faço 1, 2, 3 correntes. Aí, venho aqui nesse segundo biquinho. Pego aqui no último ponto baixo, pegando por trás mesmo, só nas cordinhas de trás, e faço um ponto baixíssimo. Não faço nenhuma corrente de separação. Laço a agulha, viro um pouco para trabalhar do lado direito, do mesmo jeito que fiz aqui. 2 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Vou trabalhar a volta toda. Trabalho até chegar aqui, tá bom? Na emenda. Terminando essa primeira carreira aqui, que trabalha em volta das folhas. Fiz as 9 correntes daqui pra cá. Agora eu vou fazer as 3. 1, 2, 3. Aqui do lado avesso ainda dessa folha, da última folha. Venho aqui no primeiro ponto baixo desse biquinho. Prendo com ponto baixíssimo, laço a agulha. Aí, venho do mesmo jeito aqui, olha, que eu fiz um ponto alto em cima desse biquinho, no ponto baixo, tá? Aqui.
vamos fazer aqui também. Aqui, ó, ponto baixo. Fazer aqui um ponto alto em cima dele. Faço uma corrente de separação, aí venho aqui naquelas 4 correntinhas que fiz, 1, 2, na terceira, você coloca a agulha e prende com um ponto baixíssimo, tá? Agora, você vai, depois que faz o ponto baixíssimo, você coloca a agulha, ó, volta um pouco a agulha assim, pra você pegar aqui por baixo dele, olha, tá? Vem assim, coloca a agulha por baixo das 3 correntinhas, pega o fio e faça um ponto baixo. Faça 1, 2, 3 correntes. Aqui já vai ser como se fosse um ponto alto com relevo e uma corrente de separação, tá? Esse ponto baixo com 2 correntinhas é um ponto alto e a terceira correntinha fica sendo uma correntinha de separação, para que eu possa fazer o próximo ponto aqui. Passa a agulha, pela frente coloca a agulha, pego o fio e faço um ponto alto. Faço uma corrente, passo a agulha, no próximo, do mesmo jeito, pegando, passo a agulha, coloco a agulha pela frente, saio do outro lado, pego o fio, faço um ponto alto. Uma corrente de separação, no próximo coloca a agulha pela frente, passa pro outro lado, pega o fio, faça um ponto alto. Você vai trabalhar até chegar aqui, tá? Olha, fiz o último, fiz aqui em cima desse ponto, fiz uma corrente de separação, naquele pontinho que ficou em cima desse primeiro bico, coloca a agulha, aqui pelo lado de cima mesmo, passo a agulha pro outro lado e faço um ponto alto. Faço uma corrente de separação, laço a agulha e aqui naquele ponto baixíssimo, eu vou colocar a agulha aqui por baixo, sair aqui, ó, tem aquelas 3 correntinhas, sair aqui do outro lado, faço um ponto alto, faço uma corrente, laço a agulha em cima das 3 correntinhas mesmo, tá? Eu faço um ponto alto, olha, um ponto alto, relevo aqui em cima desse ponto que ficou em cima desse biquinho, olha ele aqui, uma corrente de separação, naquele ponto baixíssimo, onde eu prendi esse ponto alto, aqui na folha, no biquinho da folha, passo a agulha por baixo, saio do outro lado e faço aqui um ponto alto, faço uma corrente de separação e em cima daquelas 3 cordinhas, olha, essa cordinha que vem daqui pra cá, nela também faço um ponto alto. Agora eu vou unir ele aqui nesse biquinho, tá? Venho aqui, conto o primeiro ponto baixo aqui, eu coloco aqui no segundo. Faço um ponto baixíssimo, tá? Agora faço 3 correntes. Venho aqui nesse outro bico, tá? Que tá bem próximo do bico central. Aqui por trás, ó, na mesma direção que eu fiz o ponto, eu peguei nesse ponto aqui, eu vou certinho, então eu pego nele. Aqui, 2 cordinhas e faço um ponto baixíssimo. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Passo aqui para o outro lado, ó. Deixo o bico central. E aqui no outro lado, nesse próximo bico, esse, eu venho aqui, ó. Primeiro ponto baixo desse, segundo ponto baixo desse, então é nele, tá? Aqui. Que eu vou prender com ponto baixíssimo. Prender as 6 correntes. Faço 1, 2, 3 correntes. Venho aqui no primeiro ponto baixo desse próximo bico, coloco a agulha. Faço um ponto baixíssimo. Agora, viro aqui pro lado direito, laço a agulha e aqui, ó, nessas 3 correntinhas, em cima desse bico, nela eu vou trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos, olha.
primeiro ponto alto, não fiz corrente de separação, tá? Do ponto baixíssimo eu já venho direto fazer o ponto alto. Segundo, terceiro ponto alto, faço uma, duas correntes, laço a agulha, pulo esse bloquinho aqui, nesse espaço de duas correntes, faço um segundo bloquinho de 3 pontos altos. 3, faço uma, duas correntes, laço a agulha, pulo esse bloquinho aqui e venho aqui atrás naquelas 3 correntinhas, faço o terceiro bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Agora que eu já fiz o bloquinho, aqui ele tá unido no bico, aqui também ele tem que ficar unido, tá? Então eu venho aqui no primeiro ponto baixo aqui, eu prendo aqui no segundo, tá? Pego uma cordinha, duas cordinhas aqui atrás e faço um ponto baixíssimo. Faço uma, duas, 3 correntes, venho aqui nesse ponto, nesse próximo bico, tem que ir sempre na mesma direção, olha. Eu fiz aqui o ponto baixíssimo, então vai ser aqui. Pego 2 cordinhas aqui atrás, prendo com um ponto baixíssimo. Faço uma, duas, 3, 4, 5, 6 correntes, pulo esse bico central aqui e prendo no próximo. Olha, primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo desse bico, então é aqui, tá? Certinho com o segundo ponto baixo do outro bico. Aqui eu coloco a agulha pegando 2 fios e faço um ponto baixíssimo. Faço uma, duas, 3 correntes, venho aqui nesse bico, pego aqui no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixíssimo, tá? Do mesmo jeito que trabalhamos no tapete de pia, estamos trabalhando aqui, gente. A diferença só que no início aqui são 2 bloquinhos de pontos altos, tá? Entre as folhas. E tem essa parte também que é diferente. O restante é igual, tá? Agora você vai trabalhar esses bloquinhos aqui novamente, tá? Lace a agulha nas 3 cordinhas, faz o bloquinho, o primeiro bloquinho de 3 pontos altos, 1, 2, 3, faça 2 correntes, passa para o próximo, e assim você vai fazer a volta toda, tá? Passa a volta toda até chegar aqui no lugar onde você vai unir essa carreira, tá? O final ao início da carreira, tá? Chegando aqui ao final da carreira, já fiz aqui atrás da última folha a cordinha de 3 correntes, a cordinha de 6 correntes. Agora eu vou fazer a de 3. 1, 2, 3. Venho aqui no próximo bico, laço a agulha. E agora aqui, ó, nessa cordinha eu tenho que fazer do mesmo jeito que fiz aqui, tá? Eu fiz aqui atrás um ponto alto, então aqui do mesmo jeito, nessa cordinha, nessas 3 correntinhas daqui de trás da carreira anterior, eu faço um ponto alto, faço uma corrente, laço a agulha, e aqui, ó, naquele ponto baixíssimo que prendemos nesse biquinho da carreira de baixo, olha aqui, ó, que prendeu aquelas 3 cordinhas, as 3 correntinhas, tá? O ponto baixíssimo aqui. Então aqui eu vou colocar a agulha, ó, coloco aqui por baixo das 3 correntinhas e saio aqui próximo entre a folha aqui, saio entre a folha e o ponto alto, tá? Aqui eu faço um ponto alto, faço uma corrente, laço a agulha, e aqui nesse ponto alto eu coloco a agulha aqui por cima, passo por baixo
pego o fio e faço um ponto alto. Faço uma corrente. E aqui, olha, naquelas 3 correntinhas, aqui é o ponto baixo, 1, 2 correntes, a terceira eu deixo, tá? Eu coloco na segunda, ó, ponto baixo, primeira correntinha, segunda correntinha. Então, aqui na segunda, eu coloco a agulha, pego o fio e faço um ponto baixíssimo, fechando assim essa carreira, tá? Agora, para continuar, eu volto aqui, olha, atrás das 3 correntinhas, coloco a agulha por trás, olha, tá aqui onde eu fechei com ponto baixíssimo, coloco a agulha aqui, saio do outro lado, pego o fio e faço um ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntes. Esse ponto baixo, essa primeira, essa segunda corrente é um ponto alto e essa outra corrente é a corrente de separação, que fazemos entre os pontos, tá? Lace a agulha e no próximo ponto alto, coloco a agulha aqui por cima, passo por baixo, pego o fio e faço um ponto alto. Faço uma corrente, coloco a agulha aqui por cima, passo por baixo do próximo ponto e faço um ponto alto. Aqui nessa parte vamos trabalhar apenas ponto alto com relevo, tá? Cada vez que você pega aqui, você tá fazendo um ponto relevo, tá bom? Ponto alto com relevo nesse caso aqui. Faço uma corrente, laço a agulha, venho aqui por cima, coloco a agulha, passo por baixo do ponto, pego o fio e faço um ponto alto. E assim você vai fazer até o final até chegar aqui, tá? No final da carreira. Me aproximando aqui dessa outra folha, comecei aqui, fiz um ponto alto, relevo aqui nesse último ponto. Agora, nesse ponto baixíssimo, que eu prendi esse último ponto na folha, na ponta da folha, eu vou colocar a agulha entre o ponto e a folha e saio aqui, ó, na frente das 3 correntinhas. Aqui eu vou fazer outro ponto, tá? Pego o fio e faço um ponto alto. Faço uma corrente, laço a agulha e aqui em cima pegando as 3 correntinhas, faço um ponto alto. Fica aqui na ponta da folha, tá? No segundo ponto baixo, 1, 2, no segundo eu pego 2 cordinhas e prendo com ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes e passo para o outro lado, tá? Eu não vou prender aqui nesse bico central da folha, tá? Olha, eu não vou prender aqui, não. Eu vou passar desse bico para esse outro aqui do outro lado. Então, eu venho aqui no primeiro ponto baixo, pego 2 cordinhas na parte de trás e prendo com ponto baixíssimo. Laço a agulha e vou trabalhar agora os bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Aqui nessas 3 correntinhas que fica atrás da folha, eu trabalho um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço 2 correntes, laço a agulha, pulo esse bloquinho, dentro desse espaço faço outro bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço 1, 2 correntes, pulo esse bloco de 3 pontos altos e trabalho aqui dentro dessas 2 correntes da carreira anterior. Faço 3 pontos altos. 2, 3. Faço 1, 2 correntes, laço a agulha, pulo esse bloquinho e aqui dentro dessas 3 cordinhas que fica atrás dessa folha, eu vou fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos, tá? Olha,
Agora, ficaram 3 bloquinhos nessa carreira, tá? 2 na primeira carreira, 3 bloquinhos na segunda carreira e 4 bloquinhos nessa terceira carreira. Agora, eu venho aqui nesse bico, tá? Próximo aqui é o bico central. Coloco ponto aqui 1, 2 no segundo ponto baixo. Eu pego um fio, 2 fios e prendo com ponto baixíssimo. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes, pulo esse bico central aqui, pulo aqui e faço no próximo, tá? Pegando no primeiro ponto baixo. Pego as 2 cordinhas aqui no primeiro ponto baixo e prendo com ponto baixíssimo. Passo a agulha e vou trabalhar novamente bloquinhos aqui atrás, nas 3 correntinhas. Bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. 1, 2 correntes, passo para o próximo espaço, pulo o bloquinho e continuo, tá? 1, 2, 3 pontos altos. Faça assim até chegar aqui na emenda, tá bom? Trabalhe a volta toda. Chegando aqui na última folha, fiz esse bloquinho, o terceiro bloquinho, fiz 2 correntes, passo a agulha, venho aqui naquelas 3 correntinhas de trás, faço o quarto bloquinho de 3 pontos altos, 3, venho aqui no biquinho, pego uma cordinha aqui do segundo ponto baixo, 2 cordinhas, fecho com ponto baixíssimo, faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes, venho aqui do outro lado, pulo o biquinho central, venho aqui no outro lado, no primeiro ponto baixo, coloco a agulha pegando 2 cordinhas, fecho com ponto baixíssimo, laço a agulha, agora aqui naquelas 3 cordinhas da última folha, eu faço um ponto alto aqui em cima dela, tá? Nela. Um ponto alto, faço uma corrente, passo a agulha, naquele ponto baixíssimo, onde prendemos as 3 correntinhas, aqui no bico da folha, colocamos a agulha aqui, ó, pela frente das 3 correntinhas e saímos aqui, ó, entre o ponto alto e a folha, tá? Aqui nós pegamos o fio e fazemos um ponto alto. Faço uma corrente, laço a agulha e aqui nesse primeiro ponto alto, coloco a agulha aqui por cima, passo por baixo do ponto, pego o fio e faço um ponto alto, relevo, tá? Faço uma corrente, no próximo, do mesmo jeito, coloco a agulha por cima, passo por baixo, faço um ponto alto. Uma corrente, no próximo, faço outro ponto alto, relevo, tá? Faço uma corrente, venho aqui, naquele ponto baixo, na primeira, na segunda correntinha, tá? Deixando a terceira aqui, eu coloco a agulha na segunda, tá, gente? E faço um ponto baixíssimo, fechando a carreira, tá? Aquela correntinha terceira fica aqui separando esse ponto desse outro. Agora vamos continuar. Como o ponto é relevo, tá? Ponto com relevo, ponto alto com relevo. Eu não posso simplesmente fazer as cordinhas, eu tenho que vir aqui, colocar a agulha aqui por cima, passar por baixo daquelas correntinhas, aquelas 2 correntinhas, pego o fio, passo aqui por baixo e faço um ponto baixo. Novamente, faço 2 correntinhas, aqui ficou o ponto alto, relevo, faço uma correntinha de separação, laço a agulha e venho para o próximo ponto. Coloco a agulha por cima, passo por baixo do ponto, pego o fio e faço o ponto alto relevo, tá? Aí continua fazendo ponto alto, relevo em cima de ponto alto, relevo. Faz uma corrente sempre com uma corrente de separação, ok? Continue fazendo o seu aí. Aproximando aqui da outra folha, começamos aqui a carreira. Já fiz
o ponto alto em cima desse último ponto da carreira anterior, do último ponto alto. Faço uma corrente, laço a agulha e naquele ponto baixíssimo que prendemos este ponto alto da carreira anterior aqui na folha, o ponto baixíssimo aqui. Então, lace a agulha, coloque a agulha aqui entre o ponto alto da carreira anterior, passando por baixo do ponto baixíssimo e saindo aqui, ó, entre a folha e as 5 correntinhas, tá? Pego o fio e aqui faça um ponto alto. Agora, lace a agulha e aqui dentro dessas 5 correntes que fizemos atrás da folha, vamos fazer o primeiro lequinho. Um ponto alto, 2, 3 pontos altos. Faço 1, 2 correntes, laço a agulha e no mesmo lugar faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Agora vou trabalhar lequinho, tá? Nessa parte aqui. Mas toda vez que chegar aqui será ponto relevo. Laço a agulha. Agora aqui, olha. Em cima desses 3 pontos, esse primeiro bloquinho de ponto alto, vamos colocar a agulha e fazer um ponto alto, tá? Fiz o bloquinho aqui dentro e em cima desse bloquinho de 3 pontos altos, eu fiz um ponto alto em cima do primeiro ponto alto aqui, ó. Sem nenhuma corrente de separação, tá? Laço a agulha e vou fazer o próximo bloquinho aqui dentro, tá? Dessas 2 correntes. Faço 3 pontos altos, 1, 2, 3. Faço 1, 2 correntes, laço a agulha. E dentro, no mesmo lugar, faço mais 3 pontos altos, 1, 2, 3. Laço a agulha. E agora, dentro de cada um desses passos, vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Aliás, vou fazer dentro de cada espaço desse e vamos trabalhar um lequinho, tá? 3 pontos altos, 2 correntes, no mesmo lugar, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Laço a agulha sem nenhuma corrente de separação, passo para o próximo, faço outro lequinho. 2 pontos altos, 3, 2 correntes, no mesmo lugar, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Laço a agulha. Agora, me aproximando da folha, eu conto 1, 2, no terceiro ponto alto desse grupinho de 3 pontos altos da carreira anterior, coloco a agulha e faço um ponto alto, tá? Sempre, olha, não tem nenhum desses lugares, nenhum deles tem corrente de separação. Laço a agulha e aqui naquelas 5 correntinhas, vou fazer mais um lequinho, tá? De 3 pontos altos, fiz 2, 3, faço 2 correntes, no mesmo lugar, mais 3 pontos altos, 2, 3. Olha, o biquinho da folha ainda não foi preso. Na próxima carreira que vamos prendê-lo, tá? Deixa ele soltinho por enquanto. Na segunda carreira de lequinhos é que prendemos. E olha, nesses 3 lequinhos aqui do meio, eles não tem ponto alto separando, não tem corrente, não tem nada separando eles, tá? Mas toda vez que trabalhamos o lequinho aqui atrás da folha, temos que fazer este ponto alto. Olha, fiz aqui, fiz o lequinho e agora laço a agulha e aqui, ó, no primeiro ponto alto desse primeiro grupinho de 3 pontos, eu vou fazer um ponto alto, tá? Sempre tem que ter um ponto alto antes e depois do lequinho
que fica atrás da folha, tá bom? Então, continuando, lace a agulha. Agora, nesses daqui, quando for passar de um pro outro, não tem ponto alto, apenas nesse que fica atrás da folha. 3 correntes. Mais 3 pontos altos. Passa a agulha no próximo, outro lequinho. 2, 3, faço 3 correntes e mais 3 pontos altos. 2, 3. Continue fazendo aí de vocês, tá? Até chegar aqui. Chegando aqui no final da primeira carreira de lequinho, tá? Olha a última folha, aqui é onde começamos. Fiz esse lequinho. Agora eu venho aqui no terceiro ponto alto desse último bloquinho de 3 pontos altos da carreira anterior, 1, 2 no terceiro. Faço um ponto alto, pego o fio e venho aqui atrás, aquelas 5 correntinhas e faço o último lequinho dessa carreira, tá? Um ponto alto, 2, 3, 2 correntes e mais 3 pontos altos. 2, 2, 3. Passo a agulha e aqui, ó, no ponto baixíssimo, onde foi presa aquelas 5 correntinhas, eu coloco a agulha aqui, saio aqui entre o ponto alto e a folha, pego o fio e faço um ponto alto. Faço uma corrente e aqui nesse primeiro ponto alto dessa carreira anterior, eu coloco agulhas por cima, saio aqui, passo por baixo do ponto, pego o fio e faço um ponto alto com relevo, tá? E continuo a fazer ponto alto com relevo até chegar no final da carreira. Se eu falar só ponto alto, mas vocês estão vendo que eu tô trabalhando a parte de ponto alto, então é ponto alto com relevo, tá? Que fica muito longo ficar falando essa palavra toda hora. Então, por cima, coloco aqui pela frente, passo por baixo do ponto e faço um ponto alto. Tá? Faço uma corrente. Aí aqui, ó, aquele primeiro ponto baixo, 1, 2 correntes, 3. Aqui na segunda, tá? 1, 2. Coloco a agulha e prendo com ponto baixíssimo, fechando essa carreira. Continuando, vamos aqui para a próxima carreira, iniciar a próxima carreira, coloco a agulha por cima, coloco a agulha aqui por cima, passa por baixo do ponto, pego o fio, faça um ponto baixo, passa 1, 2 correntes e mais uma que serve como separação dos pontos, deste ponto para o próximo que irei fazer, tá? Então, lace a agulha e aqui, colocando a agulha por cima e passando por baixo do ponto, você continuará fazendo pontos altos com relevo, tá? Uma correntinha e no próximo, faça um ponto alto com relevo, uma corrente, um ponto alto com relevo, e assim você vai fazer até aqui se aproximar do lequinho, tá? Chegando aqui próximo da folha, começamos aqui, fiz uma correntinha, laço a agulha aqui em cima do último ponto alto, coloco a agulha aqui por cima, pego o ponto e faço um ponto alto com relevo. Faço uma corrente, laço a agulha e aqui em cima do primeiro ponto alto desse lequinho, primeiro ponto alto aqui, eu coloco a agulha e faço um ponto alto normal, tá? Laço a agulha e venho aqui pra dentro do lequinho e faço um ponto alto, 2 pontos altos, passo a agulha. Agora eu vou prender a ponta da folha, tá? Então aqui, ó, tem essa primeira corrente,
a segunda. Nessa segunda, coloque a agulha, pegue apenas uma cordinha mesmo, tá? Que esse lado aqui é o lado das correntinhas que iniciamos a folha, e aqui são os pontos baixos. Então, nessa segunda correntinha aqui, pega apenas um fio, olha, só para prender a ponta da folha. Então, vem aqui dentro das correntinhas do lequinho, e aqui fazemos o terceiro ponto alto desse lequinho, tá? Desse lado do lequinho, do lequinho da segunda carreira. Passa uma, duas correntes, laça a agulha e vem aqui no mesmo lugarzinho que você fez o ponto alto aqui, prendendo a folha. Coloca aqui dentro no mesmo lugar e faça um ponto alto. Lace a agulha e agora, sem pegar a folhinha, trabalha aqui dentro do lequinho da carreira anterior os dois pontos altos que faltam, e terminando assim esse lequinho. Olha, a folha já ficou presa. Agora, com o lequinho pronto, lace a agulha e aqui em cima daquele ponto alto que fizemos depois desse primeiro lequinho aqui da carreira anterior, o ponto alto aqui, nele faremos um ponto alto, tá? Coloca a agulha e faça um ponto alto. Lace a agulha sem nenhuma corrente de separação e faça o próximo lequinho aqui dentro do segundo lequinho da carreira anterior, tá? 2 pontos altos, 3, uma, duas correntes, lace a agulha no mesmo lugar, faça mais 3 pontos altos para terminar esse lequinho. Pronto. Agora nós vamos trabalhar sempre um ponto alto separando todos os lequinhos, tá? Então, terminei esse lequinho, laço a agulha e aqui não tem ponto alto na carreira de baixo, separando os dois lequinhos, mas então eu coloco a agulha aqui por baixo, olha, entre um lequinho e o outro, e aqui eu faço um ponto alto. Olha, laço a agulha e passo para dentro do próximo lequinho, fazendo outro lequinho. Um ponto alto, 2, 3, uma, duas correntes, laço a agulha e continuo fazendo os pontos altos, terminando o próximo leque. Laço a agulha e venho aqui para dentro desse lequinho que fica atrás da folha. É nesse aqui que nós iremos prender, como fizemos aqui no primeiro, tá? Então, dentro do lequinho, faço 2 pontos altos, 1, 2. Agora, na hora de fazer o terceiro, eu pego a folha, tem a primeira correntinha aqui, do início, quando começamos a fazer a folha, e a segunda correntinha. Então, na segunda, eu coloco a agulha, pegando apenas uma cordinha mesmo. Olha. Coloco a agulha novamente aqui onde eu fiz os 2 pontos altos, no lequinho da carreira de baixo. E faço o terceiro ponto alto, já deixando a folha presa. Faço uma, duas correntes. E continuo fazendo o lequinho. Faço o primeiro ponto alto aqui no mesmo lugar que eu fiz esse terceiro. Faço aqui. E os 2 restantes, eu faço apenas aqui pegando o lequinho da carreira de baixo, tá? Aquelas 2 cordinhas que separa o lequinho. Os 3 pontos altos dos outros 3 pontos altos. Olha aqui, ó. Desse lado aqui parece estar normal, né? Parece que nem peguei a folha, tá? Mas aqui nós sabemos que ela já está presa. Então, lace a agulha e aqui em cima desse ponto alto que separa esse leque desse outro,
vamos fazer outro ponto alto. Lace a agulha e faça lequinhos novamente, sempre separado por um ponto alto. Sempre separado por um ponto alto. Continue fazendo, faça desse mesmo jeitinho, prendendo sempre as folhas, tá? E sempre colocando um ponto alto entre todos os lequinhos, tá? Você vai fazer a volta toda. Aqui, chegando perto do local onde comecei, tá? Próximo da última folha, estou ainda na segunda carreira, tá? Então, venho aqui, fiz o ponto alto em cima desse ponto alto que separa os dois lequinhos da carreira anterior. E dentro do último lequinho, eu vou fazer outro lequinho. Fiz 2 pontos altos, lace a agulha, vou prender a ponta da folha, aqui a primeira corrente, na segunda, coloco a agulha, olha, pegando apenas uma cordinha e volto aqui pra dentro do lequinho, pelas 2 correntes do lequinho. Faço 1, 2 correntes, eu fiz ponto alto, tá? Faço 2 correntes e no mesmo lugar, coloco a agulha, prendendo a folha também, faço um ponto alto. Faço a agulha e não pegando mais a folha, pegando aqui apenas por baixo das 2 correntinhas do lequinho da carreira anterior, completo esse lequinho, tá? Olha. Agora, sem fazer nenhuma corrente de separação, venho aqui, ó, em cima desse primeiro ponto, desse último ponto alto aqui do lequinho da carreira anterior, o primeiro, o segundo e o terceiro. No terceiro, coloco a agulha e faço um ponto alto normal. Agora eu faço uma corrente de separação, passo a agulha e nesse ponto alto aqui, coloco a agulha aqui por cima, passo por baixo do ponto e faço um ponto relevo. Uma corrente de separação e vou trabalhar ponto relevo em cima de todos os pontos, tá? Até chegar aqui no local onde eu vou finalizar essa carreira, tá? Sempre ponto relevo separado por uma corrente, ponto alto com relevo. Uma corrente, um ponto alto com relevo. Uma corrente, um ponto alto com relevo. Me aproximei aqui do início, faço uma corrente e aqui o ponto baixo que fiz no início, 1, 2 correntes. Na segunda, coloco a agulha, fecho com um ponto baixíssimo essa carreira, tá? Olha, essa parte aqui, ela é tanto para o tapete do pé do vaso, como também é para a tampa do vaso. Os dois são iniciados do mesmo jeito e até essa carreira aqui é feita do mesmo jeitinho, tá? Então, esse vídeo aqui só vai até aqui porque agora vamos ter que fazer de forma diferente o tapete do pé do vaso e a tampa do vaso, tá? Então, quem vai fazer o tapete do pé do vaso, clique nesse link aqui em cima. E quem vai fazer a tampa do vaso, clique nesse outro aqui do lado direito, tá? Eu também vou deixar o link embaixo na descrição do vídeo, aí embaixo, tá? Se você não estiver vendo, clique em mostrar mais, que vai aparecer toda a descrição com todos os links que eu fiz desse jogo de banheiro, tá bom? Então, continuaremos no próximo vídeo. Deixe o gostei, se vocês gostaram. Se inscrevam no canal, tá, gente? Pois só assim, toda vez que sair o vídeo novo, vocês serão informados, tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.